o nosso tema de hoje é o delineado. Bom, hoje nós vamos descobrir o traço ideal para o seu formato de olhos, tá bom? Então é o seguinte, gente, o delineado, ele é uma ferramenta versátil, tá? Que proporciona um mundo de possibilidades na maquiagem. Então, a gente consegue, assim, né? A gente consegue ter várias possibilidades, a gente consegue inventar muita coisa com o delineado, né? O delineado, ele não existe um delineado só ou 5, existem vários tipos, né? Hoje em dia, os profissionais de maquiagem, eles cada vez mais inventam, né? O mundo da maquiagem é um mundo muito versátil, né? Então, os profissionais, eles abrangem muito, né? Nesse sentido, nesse aspecto, tentando o novo sempre, né? Tentando inventar mesmo, né? E para que o público seja sempre agradado, né? Para que o público fique sempre satisfeito mesmo com o resultado. E o delineado, né, é um desses aspectos, né? Um desses temas aí de maquiagem que é muito estudado e é muito inventado, né? Bom, então hoje eu vim trazer para vocês, né, um pouquinho sobre os delineados que existem, os mais usados pelo menos, os mais conhecidos. E hoje nós vamos descobrir qual que é o melhor delineado para o tipo de olho de cada uma de nós, tá? Bom, como eu falei, né, existem vários tipos de delineados. Os mais usados são o delineado simples, que é somente aquele risquinho mesmo, né? Que começa no início do olho e termina no final do olho mesmo, sem puxar, sem aumentar, só aquele risquinho. Tem o gatinho, que é já com a linguinha, o rabinho, vamos dizer assim. E nós temos hoje em dia o delineado esfumado. O delineado esfumado, ele é muito, muito bom. Ele é uma peça coringa, porque ele combina com praticamente qualquer tipo de olho. Ele fica muito bom, né? E ele é muito fácil de fazer, tá? Então, para cada tipo de olho, a gente vai ter um delineado específico. O delineado gatinho é assim, a sensação, né? Todo mundo gosta, todo mundo acha super bonito. E realmente o delineado gatinho, ele é muito bonito, né? Só que, infelizmente, não é em todos os tipos de olhos que a gente consegue ter um resultado legal do gatinho. E a partir, né, de agora, eu vou explicar para vocês o porquê. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dos tipos de olhos de formato, né, de olhos. Então, o primeiro que eu vou falar são os olhos grandes. Nos olhos grandes, nós conseguimos fazer traços grossos, né? O delineado gatinho, ele fica super bacana no olho grande, porque o olho grande, ele normalmente, além do espaço dele ter um espaço bom, a pálpebra tem bastante espaço, então a gente consegue perceber exatamente onde que o delineado iniciou e onde que o delineado terminou, e fica muito bonito. E o delineado para esse tipo de olho, né, para o olho grande, ele é uma dica coringa, porque o delineado para esse tipo de olho, ele vai diminuir um pouco o olhar. Então, para quem tem o olho grande, é muito legal, porque muitas vezes a pessoa acha o olho grande demais. Então, o delineado, em geral, ele tem esse poder também de, às vezes, corrigir uma imperfeição ou corrigir algo que não te agrada no seu olhar, né? Então, o olho grande, né? Quem tem os olhos grandes é isso. Quem tem bastante espaço, eu, por exemplo, tenho olho pequeno, né, gente? Bem pequenininho, ainda é puxadinho.
Mas quem tem o olho grande proporciona a gente a fazer muita coisa e realizar muita coisa. E nesse caso, né, que é o nosso tema hoje, delineado, a gente consegue fazer traços grossos, finos, de todos os jeitos, né, de todas as formas. E a gente pode abusar aí do delineado. E uma diquinha aí, né, só um parênteses para ajudar vocês, para quem tem um olho grande, é passar o lápis, né, na linha d'água, que também dá uma diminuída, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de olhos pequenos, que é o meu caso, né? Meu olho é pequeno. Meu olho é pequeno e o delineado para olhos pequenos, existem olhos pequenos que não tem a pálpebra escondida e tem o olho pequeno que tem a pálpebra escondida. Então a diferença dos dois faz a diferença na hora do delineado. Por exemplo, o meu olho tem a pálpebra escondida, não sei se está dando para vocês perceberem. Quando eu vou fazer o delineado gatinho, por exemplo, a minha pálpebra ela esconde um pouquinho do gatinho. Então não fica legal para mim, a não ser que eu faça ele um pouquinho mais deitado, entende? Olha para vocês verem, ele engole um pouquinho, se eu for puxar um pouquinho do delineado, ele vai engolir, a minha pálpebra vai esconder ele. Então, para mim, que tem os olhos pequenos e a pálpebra mais inchadinha, né? Os dois melhores, pois dá para perceber, né, que some mesmo. O delineado ele vai sumir com a pálpebra. Então, para esse tipo de olho, que é o meu, os delineados que eu mais utilizo é o delineado simples, que é só aquele risquinho rente, né, a linha dos cílios, ou então o esfumado. Eu gosto muito do delineado esfumado para mim, porque me permite abrir um pouco o meu olhar. Eu dou uma clareada, né, com sombra mesmo no cantinho e dou uma esfumadinha no final. Dá a sensação do gatinho, só que não tem aquela linha reta, né, aquela linha bem definida e ao mesmo tempo abre o meu olhar. Então essa dica aí para quem tem olho pequeno é muito importante. Eliane Cândida, eu vou responder já a sua pergunta, tá? Eu só tô dando continuidade porque eu sei que mais pra frente eu vou falar, então aguarda aí, tá? Então, para quem tem olhos pequenos, delineado bem fininho, rente à linha dos cílios, ou então o delineado esfumado, tá? O delineado esfumado, no finalzinho eu vou dar uma diquinha para vocês, é bem facinho de fazer e fica super bonito. Bom, nós temos também os olhos fundos, né? Tem aquelas pessoas que têm o olho mais fundo, que ele é mais marcado, o globo ocular ele fica mais ressaltado, vamos dizer assim, né? Então, o truque, né, para esse tipo de olho é não usar um traço muito grosso. A gente consegue fazer o gatinho, ele é perceptível, porém se eu fizer um traço muito grosso, esse olho que é bem marcado, ele vai sobressair e não vai ficar legal, né? Então o ideal é começar o delineado no cantinho fininho e engrossar bem pouquinho no final do olho e puxar o gatinho mais fininho, não pode ser muito grosso, tá? Porque, né, como eu falei, senão não fica legal. A pessoa que tem o olho mais marcadinho, né, o côncavo, a gente chama de côncavo, ele é bem ressaltado, né, para essas pessoas. Então, elas já acham que tem o olho um pouquinho mais estufado. Se a gente exagera no delineado, coloca muito grosso, não fica legal, tá? Por causa disso. Então, o segredinho é fazer do início bem fininho e engrossar só um pouquinho no final, tá bom? Nós temos também os olhos redondos, né? Os olhos redondos, eles já têm aquele aspecto... os olhos redondos, eles com o delineado deixa esses olhos com um aspecto felino, tá? Fica muito legal.
Então é preciso delinear todo o contorno. Então é preciso delinear a parte de cima e embaixo também, tá? Por fora da linha, né, da linha d'água, a gente também tem que delinear para ele ficar com aquele aspecto felino, fica bem puxadinho. Então tira um pouco, né, quebra um pouco do redondo dos olhos, né? Então fica bem legal também para o olho redondo fazer esse delineado gatinho, porém ele tem que ser delineado tanto em cima quanto embaixo dos olhos, tá? Nós temos também os olhos juntos, né? Para quem tem os olhos juntos, olho junto, gente, não é quem tem o olho assim, não. Desculpa, eu esqueci o nome, sabe? Quem é vesgo, não. É quem tem essa partezinha aqui do nariz menor, tá? Então o olho fica um pouquinho mais junto. Então esse espaço entre um olho e outro é menor, por isso que é considerado olho junto, né? Então, assim como, né, as mulheres que têm o olho pequeno, esse tipo de olho também deve fugir do delineado preto na linha d'água, né? O ideal para olhos pequenos e para quem tem o olho junto é passar o delineado ou branco ou cor da pele, né? Creme, porque aí ele vai dar sobressair, né? Vai dar um destaque, né, no olho. E o segredo é delinear só a parte de cima do olho, assim como o olho pequeno, tá? Quem tem o olho junto. Normalmente, só fugindo um pouquinho, né? As pessoas que têm o olho junto, normalmente a gente dá uma clareada, né? Aqui para poder, na parte inferior do olho, para poder dar uma separada no olhar. E fica bem legal, tá? Bom, tem também aquelas pessoas, né? O último tipo de olho que eu vou falar aqui hoje é aquelas pessoas que têm o olho caído. Quem tem o olho caído tem o olho puxadinho para baixo, assim mesmo, né? Tem pessoas que são naturalmente, né? Tem o olho um pouquinho puxado para baixo. Então, o delineado ele tem que ser bem rente aos cílios, né? A gente deve subir, desculpa gente, é que eu tô seguindo o roteirinho aqui para não perder, tá? Então a gente tem que subir um pouquinho o pincel quando acabar a pálpebra, né? Quando a gente sobe um pouquinho, a gente dá essa sensação de que a gente levantou um pouquinho o olhar daquelas pessoas que têm o olho mais caidinho, que é o gatinho mesmo, né? A gente consegue fazer o gatinho em pessoas que têm o olho mais caidinho também. Então, gente, né, nós temos esses tipos de olhos e eu vou falar um pouquinho de pálpebra, né? Como eu já falei um pouquinho. Algumas pessoas têm a pálpebra escondida ou caída, igual a minha, e algumas pessoas têm a pálpebra flácida, que foi a pergunta da Eliane Cândido. Ela me perguntou o seguinte, gente. Ela me perguntou o seguinte: o delineado fica bem em pessoas idosas? Bom, fica, né? A gente tem que saber fazer o delineado para pessoas idosas e para pessoas idosas, no caso é que tem a pele madura, a gente chama de pele madura. Então, as pessoas que têm a pele madura, elas têm normalmente a pálpebra mais flácida, tá, gente? Então não fica legal a gente fazer um traço reto, tá? Aliás, não vai ficar, o traço não vai ficar reto. Por mais que você pegue e estique a pele, né? Na hora que você solta, ela fica enrugadinha. Então, qual é o tipo de delineado ideal para esse tipo de pálpebra, né? Para a pálpebra flácida, muitas pessoas, mesmo que não têm a pele madura, têm a pálpebra flácida. Então, o ideal é o delineado esfumado, tá? Que é esse que eu vou falar um pouquinho.
o delineado esfumado para pálpebra flácida, ele é fantástico, tá? Então eu vou falar um pouquinho, né? A pálpebra flácida, ela não aceita traços retos, como eu falei. A gente não consegue manter devido à flacidez da pele mesmo, né? Nesse caso, os melhores delineados é o delineado esfumado, que deixa a pessoa com um olhar bonito, né? Não deixa de ter aquele detalhe, né, do delineado, e ao mesmo tempo fica sofisticado sem ter aquele traço reto, né? Porque a gente não consegue fazer, tá? O delineado no olho que tem a pálpebra flácida, tá? E nós temos também, como eu já tinha falado, a pálpebra escondida ou caída, né? Que é aquela pálpebra que se sobrepõe, tá vendo? Eu tenho essa pálpebra. Então, né, como eu já havia falado, eu adiantei um pouquinho o assunto, né? Quando eu falei de olhos pequenos, essa pálpebra não aceita o delineado gatinho, né? A não ser que seja muito fininho e bem deitadinho, porque o gatinho ele é um pouquinho mais alto, né? Se a gente fizer ele muito alto, a nossa pálpebra ela engole, né? O gatinho, eu vou fazer aqui o tracinho reto, mas olha só para vocês verem, na hora que eu faço assim com o olho fica legal, mas na hora que eu abaixo ela vai engolir o traçado. Então a gente tem que começar a prestar atenção no nosso tipo de olho. Se você tem um olho maior, se você tem um olho pequeno, se você tem a pálpebra mais flácida, se você tem o olho mais juntinho, se você tem o olho mais caidinho, né? Então presta atenção nas suas características, porque isso vai fazer toda a diferença quando você for fazer o delineado, tá bom? Eu vou mostrar para vocês os pincéis, né? O delineador que eu utilizo. Aqui, ó. Os pincéis que eu utilizo para fazer o delineado é esse aqui, que é o pincel chanfrado. Não sei se está dando para vocês verem direitinho. Olha só para vocês verem, ele é bem fininho, gente. Ele é bem fininho e ele me auxilia muito na hora de fazer o delineado. Com ele e com esse outro pincelzinho, olha, esse aqui para fazer o gatinho, ele é mais perfeito ainda. Esses dois pincelzinhos eu utilizo com o delineador em gel, tá? O delineador em gel, para mim, que faço muito delineado, ele me facilita muito, né? Ele deixa um acabamento muito bom, tá? Só que ele é um pouquinho mais difícil de aplicar, tá? Porque tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas assim, o acabamento dele é perfeito e ele normalmente ele seca rapidinho, ele fica maravilhoso, tá? Então vou mostrar de novo para vocês, olha, o pincelzinho fininho, tá vendo? Ele normalmente eu faço o rabinho do gatinho com ele. Ele é muito bom, é muito fininho. E o chanfradinho, tá dando para vocês verem? Ele é chanfradinho, ele não é reto, ó. Ele é tombadinho, tá vendo? Ele é pequeno e fica maior. Então a gente chama de pincel chanfrado, ó. E ele de lado, olha só para vocês verem, ele é bem fininho também. Que isso me permite uma certa precisão, tá? Na hora de fazer o traço retinho, tá bom? Olha, mesmo quando eu vou fazer o traço em pessoas que têm os olhos, a pálpebra flácida, eu faço primeiro com esse pincelzinho chanfrado, ele não vai deixar a linha reta e depois eu venho esfumando o delineado com sombra preta. Posso esfumar também com esse pincelzinho ou então um outro pincel desse mesmo, só que um pouquinho mais grossinho. Também é um chanfradinho, só que um pouquinho mais grossinho. Vocês estão me ouvindo? O som tá chegando para vocês direitinho? Que eu recebi aqui um sinalzinho de uma orelhinha. Tá chegando o sinal aí para vocês?
Ah, ótimo. Então tá bom. Bom, eu fiquei na dúvida que eu recebi uma orelhinha aqui, eu fiquei sem saber se vocês estavam conseguindo ouvir, tá? Quando for assim, vocês me avisem, tá bom, gente? Vocês me avisem aí quando não estiver chegando, tá? O som, tá? Então, eu utilizo esses dois pincéis. Com esses dois pincéis eu aplico o delineador em gel, tá? Particularmente, eu amo o delineador da Eudora. Ele tanto para fazer o delineado quanto para fazer o olho preto, a base do olho preto, tá? Ele é maravilhoso, viu, gente? Assim, eu sou suspeita para falar porque eu só uso ele. Todas as maquiadoras que eu conheço, eu não utilizei ainda, mas a maioria das maquiadoras que eu sigo, elas indicam muito o delineador da Inglot, junto com o diluidor de maquiagem. Dizem que é maravilhoso, que a durabilidade é ótima, eu ainda não tive a oportunidade de testar. Mas com relação ao custo-benefício, o delineador da Eudora, é maravilhoso, tá? E aí, gente, tem também outra opção para delineado, que é a canetinha. Olha só para vocês verem. Tá vendo? Essa canetinha delineada, essa aqui inclusive é da Quem Disse Berenice, tá? É da Quem Disse Berenice. Ela é muito boa, normalmente eu gosto de usá-la para fazer o acabamento, tá? Então, depois que eu termino de fazer, que eu colo os cílios, eu gosto de fazer o acabamentozinho para ficar bem certinho, né? Para não ficar com resquício de cola, né? Para as pessoas não perceberem que tá ficando colinha ou que tem algum espacinho, não fica legal. Então o acabamento eu faço com ele. Mas muitas pessoas que fazem, né, nelas mesmas, eu conheço várias pessoas que elas utilizam a canetinha, que elas acham mais fácil de aplicar, tá? Então a canetinha delineadora, ela também é uma das opções aí para fazer o delineado. Vocês estão conseguindo ver? Aí, ó, para vocês verem. Ela tá mais grossinha no início, o fiozinho dela ela é bem fininho, dá para fazer, puxar, ó, até sujei meu dedo. Dá para puxar elas, o gatinho com elas, tá? Ela também é de fácil aplicação, tá? Então, assim, esses são minhas duas formas de aplicar. Eu não gosto muito do delineador líquido. Por quê? O delineador líquido, ele me dá a sensação de algo que não é natural. Ele tem aquele brilhozinho e não fica aquela cor natural, sabe? Aquele preto mais fosco. Ele fica meio brilhando e eu não acho que a durabilidade dele é boa, tá? Existem algumas pessoas, alguns profissionais que eu conheço que adoram, né? Isso é muito particular, né? Assim como eu tenho falado sempre, produtos é muito particular, por isso que é importante a gente estar sempre usando, a gente está diversificando, a gente está conhecendo mesmo. Até porque cada produto age de uma forma diferente na minha pele, na sua pele, na pele da colega, né? Então, assim, isso aí é muito relativo. A gente realmente tem que ir testando até a gente acertar qual produtinho que é o melhor, que a gente gostou mais, que adaptou melhor à nossa pele, tá? Então, a minha diquinha dos produtos de delineado de hoje que me facilitam muito são essas duas, né? O delineador em gel da Eudora e o delineador de canetinha da Quem Disse Berenice, que eu gosto muito, tá? Deixa eu ver aqui uma dúvida da Paulinha Torres. Sempre que eu tento fazer um delineado, um olho fica diferente do outro. Alguma dica? Gente, todos nós temos um lado diferente do outro, certo? É muito difícil aquela pessoa que tem um lado exatamente igual ao outro. Então, a diquinha é sempre o que você fizer em um olho. Se você fizer o primeiro risco, faz no outro também. Depois, faz a marcação do gatinho, se for o caso. Faz a marcação do gatinho. Depois você vem puxando, entendeu? Sempre assim,
com a mão bem levinha, só que ao mesmo tempo precisa, porque senão o traço vai sair todo irregular, né? Então, a dica para um lado sair igual ao outro, ou pelo menos, né, parecido, é porque é muito difícil a gente fazer um lado exatamente igual ao outro na gente. Quando a gente está fazendo na cliente, é diferente, a gente consegue visualizar ali os dois olhos de uma vez. Mas quando a gente está fazendo na gente, a gente tem que fechar um olho, fechar o outro, não é isso? Para estar na gente. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente isso. O que eu fizer em um olho, eu faço no outro, que aí eu não me perco, tá? Vou responder aqui agora a perguntinha da Luciana. O início, então, para definir o tipo de delineado, é saber como é meu tipo de olho para não errar. Exatamente, Lu. Você tem que ver qual é o formato do seu olho. O seu olho ele é redondo, o seu olho ele é estilo mais puxadinho, igual o meu, por exemplo. O seu olho é pequeno, o seu olho é caidinho. Como que o seu olho é? A partir disso que você vai definir que tipo de delineado, até mesmo para definir a sombra mesmo que você vai aplicar, né, no seu olho. Que tipo de sombra? Qual cor? Você acha que... Será que... Por exemplo, eu tenho um olho pequeno. Se eu pesar demais no escuro, meu olho some. Então, eu não posso pesar demais no escuro, né? Eu posso dar uma leve esfumada aqui, com um pouquinho de escuro, para tentar levantar meu olhar. E aqui tem que ser clarinho mesmo, no cantinho interno do olho, entendeu? Então, você tem que conhecer o seu tipo de olho. Mas assim, para qualquer coisa que você fizer de maquiagem em você tem que se conhecer, tá? Você tem que saber como que é seu rosto, formato do seu rosto, formato da sua sobrancelha, formato do seu olho, direitinho para saber aplicar qualquer tipo de produto, tá? Mais uma dúvida da Lu. Delineado primeiro ou sombra primeiro? Lu, se você vai aplicar só o delineado, é o delineado. Se você vai aplicar a sombra e depois o delineado, se você vai aplicar os dois, delineado e sombra, sim, é primeiro sombra e depois delineado. Porque se você aplica a sombra em cima do delineado, você vai esfumar o delineado e ele não vai ficar com aquele aspecto definidinho, entendeu? A não ser, por exemplo, tem aqueles tipos de olhos que a gente, né, esfuma, faz a sombra, vem com o delineado e esfuma o delineado também, para ficar bem pretinho nessa parte externa do olho, entendeu? Mas quando a gente vai fazer um delineado simples ou o gatinho em cima de uma sombra, é a sombra e depois o delineado, tá? Deixa eu ver se teve mais perguntinhas, gente. Deixa eu ver aqui. Podem ir mandando suas perguntinhas aí, viu? Se vocês tiverem dúvidas. Estou vendo aqui que a Ana Flávia, ela falou que gosta muito do delineado gatinho. Realmente eu já vi fotos dela e o delineado gatinho para ela fica muito bonito. Caso eu não conseguir responder alguma coisa, né? Vocês podem me chamar no direct ou então no WhatsApp. O WhatsApp tá disponibilizado aí na minha biografia, tá? Para vocês. Agora eu também tenho um site profissional e tenho canal no YouTube. Eu vou disponibilizar para vocês assim que eu for postando, tá? Os temas. Toda semana a gente vai ter tema de live, tá? Apareceu mais uma perguntinha aqui. Vou aproveitar então. Letícia. Quando faço delineado, sinto que o meu olho fica menor do que já é. Tem alguma dica? Olé, é exatamente o que eu falei. Se você sente que seu olho é pequeno, se você acha que ele é pequeno, você não pode fazer um delineado com traço muito grosso, tá? O ideal é a gente fazer o delineado bem fininho. E se for fazer o delineado gatinho, se for o seu caso, né? Que se você não tiver a pálpebra nem caidinha e nem flácida, é só fazer o tracinho mais fininho mesmo, tá? Que aí você não vai sentir
que o seu olho ficou menor ainda, tá bom? É o que eu falei anteriormente. Quem tem o olho grande, quando faz o traço mais grosso, beleza. Por quê? Porque o olho, ele vai dar a sensação de que o olho deu uma escondidinha. Quando a gente tem o olho pequeno, igual ao meu caso, se eu faço pensa só, gente, olha pra mim. Se eu fizer o delineado muito grosso no meu olho, o que vai sobrar de olho? Olha pra vocês verem. Sabe, não vai sobrar nada, ele vai esconder meu olho. Então, eu não posso. Então, Letícia, se você acha que o seu olho é pequeno, então o ideal é o delineado bem fininho, o traço bem fininho, tá? Paulinha, o tamanho do rabinho depende do tipo de olho? Olha, Paulinha, se você tem espaço na pálpebra, você pode abusar do finalzinho do gatinho, do rabinho do gatinho. Agora, se você não tem, você tem que maneirar, né? Porque senão vai ter mais rabinho do que olho, né? Por exemplo, olha para vocês verem. O meu olho é pequeno. Se eu abusar, olha só, sabe? Vai embora minha pálpebra. Então, eu não posso abusar. Se você tem a pálpebra com espaço, joia, você pode abusar, não tem assim definição. E como eu falei no início, hoje em dia os profissionais de maquiagem, né, as maquiadoras, elas estão assim, abusando mesmo da imaginação, do delineado. Você pode fazer o delineado como você bem entender, né? Hoje em dia tem vários tipos de delineado. Então, vou responder mais algumas perguntinhas, tá? E vou finalizar. Letícia Renata. Leva muito tempo para aprender a fazer um delineado perfeito? Olha, Letícia, tudo na maquiagem é prática. Não tem jeito. Tudo que a gente quer fazer com perfeição é prática. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar, né? Quanto mais você praticar o delineado, você vai ter maior precisão na hora de fazer, né, o traço, você não vai ter dúvida e não vai errar na hora de fazer. Só que sempre tem que... o difícil do delineado é você manter a mão leve e ao mesmo tempo precisa, tá? Então, quanto mais você praticar, mais você vai conseguir melhorar o seu delineado e aprender a fazer. E como eu falei, é muito importante você identificar como é o seu tipo de olho. A primeira coisa, como é o seu tipo de olho, para depois você começar a praticar esse delineado, tá? Luciana, alguma técnica para quem é crua, como eu, iniciar, fazer alguma marcação, algo do tipo? Olha, gente, como eu falei, a canetinha, ela ajuda muito nesse início, né? Para quem tá iniciando, quem tem um pouquinho mais de dificuldade com o pincel e com o delineador em gel, tá? A canetinha, ela ajuda demais, porque ela mesma já marca ali aquele inicinho, tá? Então, é o seguinte... para quem está iniciando agora, a gente tem que, a diquinha para vocês, ó, com o olho aberto, mas não muito, fazer o pontinho, né? O pontinho final aqui, o puxadinho, e a partir de então você vai terminar de ligar o ponto do gatinho, tá? Então essa é a diquinha que assim ajuda demais na hora do delineado. Você faz o finalzinho, dá uma pequena marcadinha no final aqui da sua pálpebra e depois você vem com muito cuidado preenchendo, fazendo o tracinho, né, da forma que você quiser, ou grosso ou fino, e aí você vai ligando o ponto até chegar lá no rabinho do gatinho, tá bom? Uma pergunta aqui de um rapaz, Júnior. Estou aprendendo a maquiar. Tem algum segredo por onde devo começar? Bom, Júnior, eu vou responder aqui para você, assim como eu respondi para a Letícia, né? Quanto mais você praticar, melhor, né? Ou você deve começar por um curso,
ou você deve assistir tutoriais. Tutorial hoje em dia ensina a gente demais. Temos o curso de automaquiagem, temos cursos de maquiagem profissional. Você deve primeiro aprender sobre os produtos, é muito importante a gente ter o conhecimento sobre os produtos, tá? Então, se você tem realmente interesse e vontade de começar a maquiar, você pode fazer um curso, né? Você pode procurar aí mesmo quais os melhores cursos, porque realmente o que leva à perfeição é a prática, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu vou finalizar aqui para vocês, então. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. Então, gente, para finalizar, todo e qualquer delineado deve sempre ser feito com a mão leve e ao mesmo tempo com traços firmes, né? Como eu já havia falado. E o que vai ajudar nesse processo é o material utilizado. Você sempre tem que procurar o que você achar que é mais fácil para você, tá? O que for mais fácil, o que vai te facilitar. Então você tem que sempre experimentar mesmo. Pincéis, tipo, os vários delineadores que tem aí no mercado, né? Tô sujando minha mão toda, gente, olha. Tô sujando minha mão toda aqui com a canetinha. Mas é isso, tá? Então, assim, tudo depende, o acabamento, tudo depende do material que você utiliza, do pincel que você utiliza, do delineador que você utiliza e da prática, tá bom? Então, não temos mais dúvidas. Bom, gente, então é isso, tá? Eu vou terminar hoje a nossa live, espero que vocês tenham gostado. Tá tudo sendo feito com muito carinho para vocês, preparado, né, para vocês. Toda semana nós vamos ter live toda terça e quinta, tá bom? Às 8 horas. Cada dia vai ser um tema diferente. Então eu sempre vou divulgar para vocês o tema anteriormente, para vocês irem já pensando aí nas perguntinhas. Então eu espero vocês toda semana aqui grudadinho comigo, tá? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida que vocês tiverem, lembrei disso agora, pode me mandar pelo direct que eu respondo. Eu tenho também o WhatsApp que tem aí na minha bio, é só vocês me chamarem, tá? Que eu respondo, assim, mesmo que eu não responder na hora, assim que possível eu respondo vocês, tá bom? E fiquem ligadinhos que eu vou, todo vídeo, toda live que eu fizer, eu vou postar na minha página do YouTube, tá? Agora eu tô com um canal no YouTube, então depois de toda live, toda semana a gente vai ter uma postagem diferente, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos, espero que tenham gostado, viu? Um beijo no coração!